Meus amigos, tem jogador contratado pelo São Paulo que pode dar muito o que falar muito em breve. E eu vou atualizar vocês aqui hoje sobre tudo o que está rolando no São Paulo Futebol Clube, inclusive sobre Gustavo, também sobre o Marcelo Rayan. Quero falar uma atualização sobre o Marcos Leonardo também, tudo que está rolando no São Paulo Futebol Clube aqui pra agora, tá? Deixa eu conversar com você, que eu quero te atualizar do Wendel, Cédric Soares também, de tudo que tá rolando, Lucas Moura. O São Paulo está carregado de notícias e o Ferrarese também é uma notícia que vai dar muito o que falar aí nos arredores do Morumbi. Muito em breve o São Paulo tem que se pronunciar em relação a Ferrarese também, que a coisa ficou legal, mas aí é pro nosso lado. Juan Dineno também tem dado muito o que falar, e o Caio Santos, que vem do Botafogo, é um assunto muito bacana para nós trocarmos uma ideia aqui hoje. Então, já que o vídeo tá cheio de notícias do São Paulo, chega nesse like aí para dar aquela moral no vídeo, vamos aí, likeão, e se inscreva aqui no canal também, que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda, e eu faço questão de ter você por aqui, beleza? Tô empolgado, hein? O São Paulo, ele tá no momento que ele garante que ele vai contratar jogadores. Vai contratar e vai mesmo, o centroavante está para chegar. Depois da chegada de Tolói e também do Mailton, que é um zagueiro que vem para jogar, e um lateral direito que vem para jogar, o São Paulo, numa infeliz contusão do André Silva, ele vai para o mercado buscar centroavante. E isso é bastante controverso, dá muito o que falar, porque o Dineno acabou de ser contratado pelo São Paulo, né? E aí você fala, peraí, mas trouxe o Dineno pra quê? Ele não é o cara pra jogar? Ele não pode, o Dineno, ser reserva do Caleri, Rian Francisco, Luciano e também André Silva, ele é o quinto reserva e ele não pode jogar. E aí o São Paulo vai pro mercado demonstrando que naquele momento que contratou o Juan Dineno, fez assim ou para agradar alguém ou sem convicção e agora não vai utilizar o cara. E o São Paulo, quando vai pro mercado, a primeira coisa que acontece de centroavante é o Petrus falar do Marcos Leonardo, que estava fazendo um plano ali para ele vir pro São Paulo, que teria conversado o Petrus com o presidente Júlio Casares, o Casares adorou a ideia e o Marcos Leonardo ele ganha demais lá no Al Hilal, mas ganha muito mesmo, então ele teria que vir com a conivência do time, que teria que emprestá-lo pro São Paulo e pagar parte do salário. Então o Tricolor, ele foi pra cima lá do Marcelo Rayan. Quem é o Marcelo Rayan? É um jogador brasileiro que joga lá no UFC Tóquio do Japão e tem 23 anos. Ele viria para o São Paulo assim contratado por empréstimo num primeiro momento com opção de compra. E aí ele também deu muito o que falar por uma... Sabe, não foram tantos gols na carreira, é um jogador jovem, tudo bem, mas está no Japão, que é um polo secundário de futebol, diria assim, ele tem que chegar no Brasil e se adaptar ao calendário, à carga de jogos, à rotina que tem por aqui, e chega um cara inexperiente no Brasil aqui, não é um cara que rodou em times brasileiros muito, para jogar uma quarta de final de Copa do Brasil. Então também deu muito problema ali. Mas o São Paulo, o problema não foi a falta de experiência. Quando chegou lá para conversar com o Marcelo Rayan, o UFC Tóquio pediu uma compensação financeira. Falou, quero dinheiro. São Paulo, você pode levar, mas eu quero grana. E aí o São Paulo, não, grana não vou disponibilizar. Eu quero empréstimo com opção de compra. E o São Paulo tirou o corpo fora num primeiro momento. Então não fechou ainda com o Marcos Leonardo, só que pode ser que feche ainda, porque a janela vai fechar e ele pode nem ser inscrito no time dele lá da Arábia. E aí, do nada, o São Paulo tira o corpo fora e, num primeiro momento, abre mão da contratação do Marcelo Rayan. Então o Tricolor segue buscando por centroavante. Aí surge o nome do Gustavo, mas aí eu vou falar pra vocês daqui a pouquinho, porque vai dar muito o que falar. E aí fica claro, né? Dineno, se não foi um erro, parece ter sido um erro pesado. Por que foram contratar o Juan Dineno? É uma incógnita absurda de um cara que não consegue jogar. É claro que o São Paulo pega amanhã o Cruzeiro, e aí vai pegar com Ferreirinha, Luciano, muito provavelmente o Ferreirinha ganha a vaga do André Silva. Nem sei por que perdeu essa vaga, né? O Crespo, ele tá perfeito no cargo de técnico de São Paulo, tirando a Copa do Brasil, que eu acho que foi vexatório, mas não foi o Crespo, tá? Não foi o Crespo ali mesmo. Pra mim, o São Paulo quis abrir mão da Copa do Brasil. É claro que isso é uma afirmação muito braba, né? Quem quis abrir mão? O Júlio Casares mandou perder? Não é isso que eu estou dizendo, óbvio. Mas o São Paulo jogou a Copa do Brasil nas coxas. Sabe, jogou tirando o sarro. Bateu o pênalti Tapia, Sabine e Jandrei. Primeiro jogo contra o Atlético Paranaense, jogou o Jandrei no gol, poupou o goleiro. Então abriu mão. Abriu mão e não dá, é indiscutível. Não é que alguém mandou, perde lá de propósito. Não é isso. Mas o São Paulo
se lixou pra Copa do Brasil e custou caro, né? Foi o pior jogo do Crespo. Mas depois disso o Crespo tá perfeito, maravilhoso. E eu não concordo dele tirar o Ferreirinha pra colocar o André Silva. Mas eu não concordo, o Crespo tá certo. É a convicção dele, os resultados estão vindo, ele tá perfeito no cargo do São Paulo. E aí ele faz isso, agora o Ferreirinha, ainda que de uma notícia triste, né, da contusão do André Silva, o Ferreirinha volta pro time titular e pra mim isso aqui é uma notícia excelente. Ferreirinha pra mim nunca poderia ter sido reserva. E quando o Crespo aprender a usar o Ferreirinha como jogador, ponta esquerda, não ponta direita, não segundo atacante, mas na ponta esquerda, onde o Ferreirinha foi artilheiro com o Carpini, artilheiro com o Zubeldia, o Crespo vai se surpreender. O Crespo vai descobrir que ele tem o melhor ponta esquerda do futebol brasileiro nas mãos dele. E é mesmo. Ferreirinha é o melhor ponta esquerda hoje. Não tem pra Breno Lopes, Cebolinha, Arthur, não sei o que. Não tem. Hoje o melhor ponta esquerda do futebol brasileiro chama-se Ferreirinha e está no São Paulo e agora vai jogar. E claro, Henrique Carmo, Luca, Tapia, tudo pedindo passagem. Quem fica de escanteio mesmo é o Dineno, que pode até entrar amanhã, mas assim, o Crespo sem nenhum tipo de convicção em colocar o cara. Cédric Soares, bonitão, deu a volta por cima, hein? Melhorou um pouquinho. O Cédric foi bem no começo, piorou demais depois da renovação, dá uma melhora agora depois da chegada do Mailton. Mailton que não teve ainda a sua documentação legalizada, regulamentada ali, mas ele já, daqui a pouco, vai poder jogar. Por enquanto, Cédric e Mike é o que tem pra hoje. E o Cédric, com o São Paulo jogando uma vez por semana, o Cédric tá indo bem, né, cara? Tá melhorando, tô gostando de ver. O Enzo ainda menos, mas o Wendel está voltando. O Wendel e Arboleda, coisa linda. Os dois voltando para o time do Tricolor Paulista. Os dois apareceram nos boletins de treino do São Paulo e agora eles estão praticamente entregues nas mãos do Crespo para ele montar ali o time da melhor maneira. Arboleda, hoje, é ídolo, titular absoluto, para mim um dos melhores jogadores do São Paulo. O Arboleda hoje ele faz um pouco menos de falta, com a fase incrível que vive o Ferrarese e a fase sempre excelente do Alan Franco, né? E a fase também boa do Sabino. O Sabino também para mim deu a volta por cima na carreira, era um cara que não se firmava no esporte, é um cara que estava sem clube, é um cara titular do São Paulo hoje. Para mim o Sabino merece os aplausos e está bem. O Tolói volta, mas o Tolói ainda não está certo que seja inscrito para o jogo agora relacionado para o jogo contra o Cruzeiro. Tolói, pelo que eu entendi, é para a próxima semana, para o próximo jogo do Brasileirão, que é um jogo que antecede, né, a Libertadores da América, e o Tolói na Libertadores deve mesmo ficar no banco e nem entrar, mas no Brasileiro o Crespo deve começar a utilizá-lo. Mas fica boa a notícia aí, realmente, para o Wendel e pro Arboleda. E o Lucas Moura, que poderia operar, vai ter que fazer um procedimento cirúrgico. O Lucas Moura também é um assunto muito delicado, né? Vou falar do Lucas Moura sim, mas muito rapidamente. Depois eu quero falar dos caras contratados aí, vai ser coisa boa. Vem comigo. Bom, a aguinha tomada, o negócio é o seguinte, o Lucas Moura pode ter realmente um procedimento cirúrgico, vai ter, mas não é uma coisa que aparentemente vai colocá-lo fora de combate. O São Paulo não prevê nem demorar muito para devolvê-lo para o campo. Não temos ainda nada oficial, mas muito em breve teremos, e o Lucas, tô torcendo muito para esse rapaz voltar, porque ele merece, ele é ganhador de título, ele é zica, ele é embaçado. Muito se fala sobre Oscar, Lucas e Caleri fora de combate, né, fora dos jogos, e eles custando muito caro. Então o São Paulo realmente deu azar. Caleri é um cara maravilhoso, o Lucas é um cara maravilhoso e o Oscar é um cara que não tem histórico de lesão. E o Oscar não foi nem contusão igual do Lucas e Caleri, né? Que tava apertando ali pra correr, joelho, zoou e tal. Não, o Oscar foi uma fratura num acidente de trabalho. Então, de todos os três, não dá pra dizer que a culpa é do São Paulo nem dos caras, né? Ninguém fez chinelinho, corpo mole. Foi realmente uma fatalidade, 3 fatalidades e deu muito o que falar. Olha só, o que aconteceu com o Gustavo aqui, que eu acho que é muito importante, o São Paulo fez a sondagem pelo Gustavo. Pra quem não sabe o que é Gustavo, é o Gustavo. Esse Gustavo aí, por que ele é Gustavo? Né? Gabriel Barbosa, Gabigol. Gustavo não sei o que, Gustavo, porque faz muito gol. E o Gustavo, ele teve uma trajetória no Corinthians que foi uma trajetória meio apagada, né? Ele não foi um cara que deixou saudade pro corintiano. Ele apareceu pro cenário nacional lá pelo Corinthians e não deu nada certo. Só que aí, ele não era um cara horrível. Ele vai pro Fortaleza, naquela época lá que Rogério Ceni era o técnico do Fortaleza, e o Rogério pinta ele como um dos melhores cabeceadores do Brasil.
Por quê? Porque o Rogério montou um esquema para chuveirinho, cruzamento, e o Gustavo metia gol de cabeça. Então, para quem quer cabeceador, eu acho que o Gustavo é o nome ideal, sim. Quando o Rogério Ceni faz aquele tipo de elogio, uma coisa nós temos que alertar do Rogério Ceni e ser justos. Eu não gosto do trabalho do Rogério Ceni como técnico, tá? Eu tenho as minhas ressalvas, e aí é um assunto para um vídeo inteiro, eu não vou falar aqui o porquê que eu não gosto dele como técnico. Pode gostar à vontade, é discutível. É lógico que é minha opinião, você tem a sua, de boa. O Rogério é um ídolo máximo, um abençoado da minha vida aqui de todo mundo, mas assim, gostar do trabalho dele como técnico é um outro departamento, né? Outra história. E o Gustavo, o Rogério, quando esteve no São Paulo, eu acho que o grande trabalho que ele fez como técnico, a única coisa que eu lembro de bom é que tinha 50 cruzamentos pro Caleri e o Caleri era artilheiro. O Caleri cabeceava e fazia os gols de cabeça. Então, quando o Rogério faz a mesma coisa no Fortaleza e o Gustavo mete muito gol de cabeça, eu achei que ficou bom. Isso é bom, pelo menos. Ah, mas muito chuveirinho, 50 cruzamentos. Saindo gol, amigão, pra mim é o que importa. E o Gustavo, jogando hoje lá no Xangai Port, time da China. Ele, com 31 anos, ele foi sondado pelo São Paulo, que ainda não fez proposta oficial. O São Paulo não confirma essa história, mas o jornal lá, o portal Lance, garantiu que o São Paulo fez uma sondagem realmente e que o São Paulo deve fazer uma proposta pelo Gustavo. Chegando o Gustavo no São Paulo, caso venha, ele seria um cara para cabeceio. Aí o time do Crespo, com 3 zagueiros e 2 alas abertos, sendo o Mailton, Mike ou Cedric, Enzo Dias ou Wendel, a premissa, a ideia é cruzar. A ideia é muitos cruzamentos. E aí você tendo um cara cabeceador nato, um cabeceador real no time de São Paulo, eu acho que faz muito sentido. Ainda mais tendo um cara igual o Ferreirinha que abre para cruzar também, que é um ponta de origem. O Luciano ficaria um pouco sem espaço, teria que virar meia. Para mim não faz sentido. Então, se ele colocar vindo, Gustavo, Luciano, perdeu Ferreirinha, não tem espaço para Lucas Moura, não entendo direito. Mas ainda acho que é legal você contar com um cara que é cabeceador. Você olha pro banco de reservas, Gustavo não é titular. Nossa, chegou o craque. Mas você olha pro banco e fala, peraí, eu tenho uma situação aqui, ó, o adversário tá marcando tudo por baixo. Eu preciso de um cabeceio. Tem um cara que é especialista em cabeceio, eu acho que é uma boa ideia. Eu acho que fica uma ideia ideal. Claro, o São Paulo ainda tem o Marcelo Rayan, que o São Paulo não abriu mão de contratá-lo, mas o São Paulo parte para um plano B. Marcelo Rayan joga no Tóquio do Japão e os caras querem dinheiro. Se o São Paulo não conseguir nada, ele pode ser que abra o cofre para trazer o Marcelo Rayan. Só que o Marcos Leonardo ainda não está descartado, pode ser que venha para o time do Tricolor, tá bom? Calma que depois nós falaremos mais sobre o Marcos Leonardo. Ele não tem espaço no time do Al Hilal e lá vai fechar sem inscrição. Então eles podem querer emprestá-lo, o Petros está fazendo meio de campo aí, não duvido nada. Cracaço, tinha que vir. Agora vem cá, o São Paulo contrata do Botafogo, o São Paulo contratou um monte de jogadores, né? Aquele plano com o Evangelos Marinax, contratar jogador semi-pronto, colocar na base, semi-pronto, não é 18, não é 14 anos, 13, 12, 11, 10, 9, é com 18, esse aqui já chega já com 19. Vai pra equipe de base, esse Caio Santos, ele era do Botafogo, foi do Fluminense, chega no São Paulo aos 19 anos, é um meio-campista que o São Paulo quer colocar na base e já revelar em seguida. Então não é um plano pra copinha. Nossa, vou ter um timaço na copinha. Vai ter por pouquíssimo tempo. É um cara que chega na idade da copinha e já perde a idade da categoria de base rapidinho. Aí o São Paulo revelou. E é um cara que o São Paulo quer revender. Então o São Paulo compra barato e vende caro. Esse é o plano. E traz semi-pronto. Então o São Paulo não segurou o cara por 10 anos e foi frustrado porque, infelizmente, não teria dado certo. Nada disso. O São Paulo segura o cara por 1 ano, 2, e se vender, vendeu bem pagando barato. Esse não era o plano de trazer os jogadores com o dinheiro do Evangelos Marinax? Evangelos Marinax está quase para fechar com o São Paulo mesmo. Ainda sem nenhum tipo de transparência de como seria essa parceria com o Evangelos Marinax, o São Paulo, sem esperar, saiu pro mercado e foi fazer um monte de contratações aí para trazer pro time do Tricolor, já para a equipe de base. Com o Caio Santos, já são 4 jogadores que ele contrata essa semana aqui. O negócio está andando e a categoria de base do São Paulo está absolutamente reforçada para colocar esses caras semi-prontos para jogar. É um plano. Vai dar certo? Não sabemos, mas é um plano que o Casares, ele não só
desenhou e falou publicamente que gostaria de fazer, como na prática o negócio já começa a acontecer e eu tô empolgado. Vamos aí, vamos ver o que tá acontecendo aí, que o São Paulo pode ter uma categoria de base fortíssima, sem segurar muito tempo, só revelando pra vender. Fica legal? Fica, porque não são jogadores que o São Paulo conta no time principal. Uma coisa é você vender o Caio Santos, que veio do Botafogo ontem, e vender amanhã. Outra coisa é você vender o Matheus Alves, o William Gomes, Lucas Ferreira, baratésimos, caras que poderiam ser titulares do São Paulo. Aí é complicado. Agora, vender o Caio Santos, que acabou de chegar, que amanhã pode ir embora, eu acho que o São Paulo faz um negocião se der certo. Tô torcendo muito. E você? Fala comigo aí. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. E se gostou, ó, chega nesse like aí. Tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!